Amém, a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Quero louvar o Senhor por todos vocês, onde esta palavra, a palavra de Deus chegar, que o Senhor possa visitar cada um, em nome de Jesus, com a sua graça, com a sua fidelidade, com o seu poder, o seu amor. Aleluia. Quero fazer uma oração a princípio, amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvamos o Senhor, bendizemos teu santo nome. Senhor, a tua palavra, ela nos deixa maravilhados, Senhor, de saber que o Senhor tem o controle sobre todas as coisas. Ó Deus, e queremos te bendizer, papai, porque a cada dia a tua palavra se cumpre e o Senhor tem cuidado de nós. Em nome de Jesus, que a tua palavra nesta hora meditada, Senhor, onde ela alcançar, ó Deus, que possa abençoar os ouvintes, suprindo assim todas as suas necessidades. Pai, louvo ao Senhor nesta hora, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Uma palavra da parte de Deus para os nossos corações, e nós podemos entender e conhecer a Deus, saber da sua vontade, através do ensino, através da meditação da palavra de Deus. O texto que eu queria trazer nesta noite está em Romanos, livro de Romanos, no capítulo 11, versículo 33 até o versículo 36. Vamos fazer a leitura. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém. Graças a Deus, um texto que nos revela Deus como uma fonte, um sustentador, né? E o alvo para todas as coisas. Então, Deus, ele é tudo isso em todos. E eu quero meditar nesta noite com você na palavra de Deus, e vamos, através de uma frase, conhecer assim Deus através dessa frase. E nós vamos pegar pontos desta frase e trazer textos à luz desta frase e saber que Deus, ele é realmente insondável, ele é uma fonte inesgotável, ok? Por exemplo, a frase que nós podemos dizer nesta hora em relação a Deus e tudo quanto ele é. Podemos dizer assim: Deus é um espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e governa todas as coisas. Nós podemos dizer, como o apóstolo Paulo disse aqui, né? Ele fez, na verdade, uma comparação da palavra de Deus, da pessoa de Deus, como uma fonte inesgotável. E essa
e essa frase que eu acabei de dizer para vocês, ela possa nos dar o entendimento de quem é Deus. Deus é conhecido na Bíblia como o Deus de Abraão, de Isaque e Deus de Jacó. Isto é, o Deus dos vivos foi a frase que Jesus usou para tratar com aqueles ouvintes da época. Mas eu e você, nós podemos dizer que esse Deus é o nosso Deus, né? Ao longo do tempo, Deus se manifestou aos seres humanos, homens do qual Ele designou e usou, né? Para que Ele fosse conhecido, a sua palavra fosse conhecida e alcançasse a todos, inclusive alcançou a nós também, país do primeiro mundo, né? Alcançou a nós como gentios, e nós hoje temos o conhecimento de Deus e sabemos que Deus é uma fonte inesgotável, ok? Então veja só, Deus, Ele é um espírito pessoal, além do Deus de Abraão, de Isaque, Jacó, José, além de Moisés, Josué, além dos 12 patriarcas, ou melhor dizendo, 12 juízes, né? E também Deus de Samuel, primeiro juiz que Deus levantou, Deus de Davi e Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Através do conhecimento da sua palavra, através do conhecimento da sua vontade, nós, através das nossas experiências com esse Deus vivo que se manifesta na nossa vida, nós podemos e temos a liberdade de dizer que Ele é o nosso Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Deus é o Espírito pessoal. Jesus, Ele falou, Ele conversou com uma mulher ali no poço de Jacó, entre a Judéia e a Samaria. Então ele teve um diálogo com aquela mulher, e ali no capítulo 4 do Evangelho de João, no versículo 24, ele disse: Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Olha que bênção. Nós somos aquela classe de pessoas que não precisamos ver, não precisamos palpar, né? E essa lição Tomé já teve. Então nós podemos dizer que cremos e sentimos Deus e ouvimos Deus através da sua palavra, da sua presença fiel, porque Ele se manifesta de uma forma verdadeira, conforme diz o texto aqui. Versículo 24: Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. É como que tivesse uma pessoa limitando a Deus, limitando a pessoa de Deus, limitando o poder de Deus. E nós podemos dizer e saber que através desses textos, né, Deus, Ele é uma pessoa, Deus, Ele é um espírito, uma fonte inesgotável, uma fonte, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então a frase continua dizendo assim: Deus é um espírito pessoal, perfeitamente bom. Existem inúmeros textos da Bíblia, na palavra de Deus, dizendo que Deus é bom, que Deus é perfeito.
né? O Salmo 136, no versículo 1, Salmo 136, louvado seja o nome do Senhor, diz exatamente isso. Aliás, todo o Salmo 136 fala, né, desta grandeza de Deus, da manifestação de Deus, de uma forma perfeita e de bondade, conforme diz o texto: render graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Todo o Salmo 136 relata em todos os versículos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Deus sempre lembra de nós segundo a sua misericórdia. A sua misericórdia dura para sempre, porque Deus, Ele é longânimo. Deus não está limitado a tempo, Ele é longânimo para conosco, né? Louvado seja o nome do Senhor. Ainda diz assim a frase: Deus é um espírito pessoal perfeitamente bom, que em santo amor, né? Lá em João, no capítulo 15, no versículo 13, né? Conforme diz o texto, João 15, versículo 13, diz assim a palavra de Deus, que nós podemos dizer que Deus, em santo amor, Ele diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele não somente provou a sua bondade, o seu amor, o seu santo amor em palavras, como também na prática, né? Então nós temos que ter consciência de nunca limitar, né, o amor de Deus através de pensamentos, através de palavra, através de confissão, enfim, sempre sabedor de que Deus, no seu santo amor, né, provou, né, através de dar a alguém a própria vida a favor de seus amigos, quer dizer, o seu próprio filho para morrer em nosso lugar. Na verdade, Jesus morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Vão com mais uma palavra desta frase que diz que Deus é um espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria. Ok? Então, dentro desta frase, nós vamos ver que Deus, Ele criou, que não basta ter criado, Ele sustenta, e que não basta criar e sustentar, Ele tem que ter domínio e governo sobre todas as coisas. Então, né, Deus é um espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria. Lá em Colossenses, né, segundo o texto aqui, né, no capítulo 1, no versículo 15 até o versículo 19, se você tiver aí, né, meditando comigo, abra nesse texto e você vai ver que este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Que bênção poder entender a grandeza de Deus
de ter criado todas estas coisas nele e para ele. Glória a Jesus, né? Aí continuando então a frase, né, que Deus é um espírito pessoal. Ele é o espírito, ele é o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó e meu, pessoal, né? Perfeitamente bom, que em santo amor cria e sustenta. Vamos ver Isaías capítulo 41, no versículo 10. Isaías 41, no versículo 10. Louvado seja o Senhor. Diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Louvado seja Deus. Aqui ele está dizendo que além de criar, ele está sustentando. A princípio, ele está dizendo esta palavra para o povo de Israel, mas nós também temos esta alegria, o privilégio de ter o Senhor, o Deus de Israel, como o nosso Deus e saber que Ele está no controle de todas as coisas e que Ele sustenta em toda e qualquer circunstância a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Agora vamos concluir, então, a frase. Podemos dizer que seria um resumo teológico, né? Um resumo teológico sobre Deus. Podemos dizer que Deus é um espírito pessoal perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e governa todas as coisas. Aleluia! Ele tem o controle de todas as coisas. Amém? Vamos ver aqui Isaías capítulo 9, no versículo 6. Vai nos provar que ele sustenta, ele governa todas as coisas. Conforme diz aqui o profeta, no capítulo 9, no versículo 6, quando ele disse assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aleluia. Veja só, é tudo o que nós precisamos saber em relação ao governo que está sobre os ombros de Jesus. Esse menino, quando na época, nos tempos oportunos, Deus, através de profecias, cumpriu aqui o nascimento, humanamente dizendo, de Cristo, porque Cristo, já como uma alma pré-existente, veio, nasceu da mulher, não por intervenção do homem, mas concebida pelo Espírito Santo, nasceu, como homem, conforme diz o texto, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Louvado seja o nome do Senhor. E também um outro texto baseado aqui, para concluir esta frase, e toda soberania, aleluia,
todo o conhecimento de Deus, todo o senhorio de Deus, de Cristo, né? Conforme diz o texto aqui, Salmo capítulo 22, no versículo 28. Salmo 22, versículo 28, que diz, né, a palavra do Senhor: pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vimos, né, podemos dizer que nós fizemos assim um resumo sobre Deus, né? A própria palavra de Deus, ela diz que Ele é uma fonte inesgotável. Então, as pessoas que não conhecem Deus, que não conhecem a palavra de Deus, que não entendem os planos de Deus, que diante de toda e qualquer circunstâncias contrárias, né, tem o costume de limitar o poder, o senhorio de Deus através dos problemas que elas estão atravessando. Louvado seja o nome do Senhor. E existem aqui também muitos textos, né? Muitos textos que nós podemos nos maravilhar nele, conforme diz o Senhor a Abraão, quando Deus chamou a Abraão, iniciou um processo, né? Deus tinha o desejo de formar uma nação, né, no seu coração, e ele chamou a Abraão e iniciou esta grande obra, né? E prometeu a Abraão um homem como pai de numerosas nações. Hoje eu e você, como cristãos, nós podemos, né, nos incluir, né, como Abraão, nosso pai, pela fé, humanamente dizendo, né, espiritualmente dizendo, melhor dizendo, né? Disse o Senhor a Abraão: porque se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Então aqui nós vemos mais um texto que prova que Deus é ilimitado, que Deus é uma fonte insondável, inesgotável, conforme diz o texto lá em Gênesis, no capítulo 18, versículo 13 e 14. Né? Vamos fazer a leitura de mais um texto bíblico e saber que Deus, Ele é soberano em toda a sua criação, né? Mas, de fato, habitará Deus na terra com os homens? Eis que os céus, até os céus dos céus, não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Aqui é um texto, parte da oração do rei Salomão, quando edificou o templo ao Senhor, né? Um templo lá em Jerusalém ao Senhor. Durante 46 anos foi levado para que esse templo fosse edificado. Louvado seja Deus. E Salomão, ele conhecedor, né, de Deus, experiente com Deus, né, através do seu pai Davi, de todas as experiências do qual Davi teve com Deus, que tinha esse desejo de construir esse templo, né, a Deus. Quando Deus disse para Davi: Davi, a sua intenção é muito boa, o seu desejo é perfeito, mas não será você, as suas mãos estão todas, né, sujas de sangue, porque Davi, um rei,
né, vitorioso. Davi nunca perdeu uma batalha das suas guerras, senão aquela batalha, né, conforme diz lá ali, o povo de Israel perdeu uma batalha, né, diante daquela cidade de Ai, ali em Canaã, porque através de um homem que pecou, o nome dele é Naamã, o nome dele. Então, Salomão, Deus levantou Salomão para poder fazer esse templo, conforme parte da sua oração diz aqui: mas de fato habitaria Deus na terra com os homens? Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Louvado seja o nome do Senhor, né? Conforme está escrito lá em 2 Crônicas, no capítulo 6, no versículo 18. Louvado seja o nome do Senhor, né? E aquele texto que eu trouxe durante a mensagem, o Salmo 136, no versículo 1, né? Que diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Louvado seja o nome do Senhor, né? Aí, lá no Salmo 119, uma palavra magnífica, tremenda, uma palavra linda, né? Que diz assim, olha, veja só, Salmo 119, louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de ler esse texto, né? Não somente o versículo 96, mas também eu gostaria de trazer ao seu conhecimento, ou lembrar você, né, desta palavra magnífica do Salmo 119, a partir do versículo 96 aqui, que diz assim: tenho visto que toda a perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Olha só o poder e a grandeza do nosso Deus. Veja só esse trechinho seguinte aqui, ó. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio do que os meus inimigos, porque aqueles tenho eu sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo o caminho desvio os pés, para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo o entendimento, por isso detesto todo o caminho de falsidade. Olha que palavra magnífica, uma palavra de uma profundidade tremenda, conforme a mensagem que nós lemos aqui, né? Em Romanos, no capítulo 11, conforme diz o texto aqui, ó, Romanos, capítulo 11, né? Que foi a base da nossa meditação nesta hora. O versículo 33 até o versículo 36, que diz, né? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois,
conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E a ilimitação de Deus não tem fim. Deus é ilimitado. Olha só, para nós concluirmos esta mensagem, esta meditação, antes de nós fizermos a oração final, olha só, está lá em Efésios, no capítulo 3, no versículo 20 e 21, que diz assim, através do apóstolo Paulo: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero louvar ao Senhor, quero louvar a Deus pela sua vida, por participar conosco desta meditação nesta hora. Que Deus continue te abençoando, suprindo em você e através de você todas as necessidades. Foi um prazer estar juntamente com vocês. Em nome de Jesus, eu quero agradecer por mais esta oportunidade. Amém? Quero fazer uma oração final e que o Senhor te conceda a graça. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nosso Senhor, eu quero te bendizer, quero te agradecer neste momento, ó Deus, por esta oportunidade de meditar na Tua Palavra, de levar, Senhor, através desses equipamentos, transportar a Tua Palavra, Senhor, ó Deus, até onde o Senhor levar. Ó Deus, a Tua Palavra não tem fronteira. Ó Deus, a Tua Palavra, ó Deus, conforme o vento possa levar, Senhor, conforme o som possa levar ao conhecimento dos ouvintes nesta hora. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero louvar o Senhor, quero bendizer o Teu nome, Pai, por toda a Tua igreja, Senhor, por todo o Teu povo. Continua suprindo as necessidades, continua prosperando, continua, Senhor, ó Pai, ó Deus, Senhor, continua, ó Deus, trazendo ao nosso conhecimento, nos surpreendendo, Senhor, esta é a palavra, continua nos surpreendendo com o Teu amor, com a Tua graça, com a Tua presença em nosso meio, Pai. Habitaria o Senhor na terra entre os homens? Isto foi o que Salomão perguntou para o Senhor. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor é o Deus Criador, do qual tem prazer, ó Deus, na companhia da Tua criação. O Senhor tem prazer, tanto é que o Senhor descia todos os dias ali no paraíso para ter um relacionamento com Adão. Ó Deus, para quem sabe, ó Deus, perguntar para Adão como foi as suas atividades naquele dia. Ó Deus, e Adão, com certeza, ele se alegrou muito em seus dias na presença do Senhor. Papai do céu, obrigado por Jesus Cristo, o segundo Adão, que não falhou, que não pecou, ó Deus, que nunca perdeu uma batalha. Ó Deus, obrigado por guerrear a nossa guerra, obrigado por morrer a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a Tua vida. Papai do céu, abençoa, ó Deus, onde esta palavra chegar, abençoa, ó Deus, com saúde, ó Deus, abençoa com prosperidade, abençoa,
abençoa, Senhor, com a tua destra fiel, em nome de Jesus. Nós oramos assim, Pai. Eu quero agradecer em nome de Jesus, com ação de graças, por este momento, por esta hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Deus abençoe ricamente, em nome de Jesus. Glória a Deus.